Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Hoje é o encerramento do Evangelho. Os trabalhadores da última hora. Pois é a lição do trabalho. Vamos observar bem, até o título. É a lição do trabalho. E é uma lição interessante. Aliás, vejamos. Os Espíritos pediram e Kardec colocou na abertura do Livro dos Espíritos. Antes de tudo, eles materializaram o conceito de trabalho. Com esse ramo que vocês estão vendo aí, esse desenho foi feito pelos Espíritos. Então, o galho é o corpo. A seiva é o espírito. E o bago, o espírito ligado à matéria. E conceituaram, muito interessantemente, o produto do trabalho como sendo a oferta, no caso da árvore, para os outros. Que ela não come as uvas. É interessante isso. Muito interessante, meus irmãos. Vamos ver um trabalho do Cristo. Um dos trabalhos dele foram as parábolas, cuja interpretação a ninguém pertence o direito de finalizar. Lembrando Paulo de Tarso, as letras sagradas não são de particular interpretação. E eu vejo aí interpretações muito diferentes, até dos Espíritos, até no nosso capítulo 20. E não tem nada errado, está tudo certo. Elas foram feitas para que nós aprendêssemos a usar o raciocínio, a inteligência e aplicar aos quadros mais diversos da vida. E Jesus falava com todo mundo, com todo tipo de gente, com amor, para atingir a compreensão de cada um. Então falava para esses tais aí, por exemplo, o cultivador de hortaliças. Para esses homens, para essas criaturas, ele falou sobre o grão de mostarda, menor. Né? O menor dos grãozinhos, mas que cresce a árvore de um jeito tal que até os pássaros vão nela se apoiar. Para a mulher, que sabe tudo, ele falou do fermento, não é? Que ela conhece muito bem. A mulher naquele tempo fazia isso direto. Pão era o alimento, inclusive a pobreza se alimentava era de pão. Então, um pouquinho de fermento, levei da massa toda. Para o desbravador, que entra pelos terrenos, procurando, ele falou do tesouro, do homem que encontrou um tesouro. E aí, escondeu aquele tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele terreno. Isso tudo provocando em nós levar o nosso pensamento para a realidade dos valores espirituais. Comerciante, ele falou a pérola. Encontrou uma pérola tão preciosa que ele vendeu todas as outras, tudo aquilo que ele dava valor na vida.
Tudo onde ele punha todos os sentimentos dele, vendeu tudo para comprar aquela pérola. Que pérola é essa? Que pérola é essa? Ao pescador, falou da rede. Traz tudo que é tipo de peixe, o pescador joga fora o que não presta e só aproveita o bom peixe. Essa parábola está no capítulo, na filosofia do capítulo. Falou para os fazendeiros da boa semente, fazendeiro inteligente. Seus servos quiseram separar o joio do trigo que o vizinho colocou, né? Ele não deixou, não, deixa crescer junto. Quando tiver na época da colheita, a gente vê a diferença, senão vocês vão cortar o trigo. Aí nós estamos vendo os bons e os maus no mundo espiritual. Tem uma página no Amar e Servir sobre essa parábola. O mundo hoje está mostrando essa diferença. Hoje já dá para ver instituições e criaturas, homens, mulheres, especialmente as mulheres, que começam a aparecer, marcando a diferença, fácil de serem reconhecidos. Servos do rei, um rei que fez as contas dos servos. E outras parábolas, como a das 10 virgens, o reino do céu é semelhante a 10 virgens, etc. 5 delas fizeram as coisas certas, 5 não fizeram. Né? Também, aqueles que recebem dotes para a vida. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Levando a mente humana a mentalizar valores do Espírito. Os convidados do rei, vocês se lembram dessa parábola? Foram convidar e mataram aqueles que foram convidar, não queriam, etc. Tudo relativo a valores espirituais. Trabalhadores aguardando o salário, o trabalho. É a nossa. É a nossa. É a de hoje. Vamos nela. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Combinou com os trabalhadores às 6 horas da manhã. Daria 1 denário para cada um. Depois, saiu às 9, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, fez a mesma coisa. Ao cair da tarde, o dono da vinha chama os trabalhadores e paga-lhes 1 denário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Os que tinham sido encontrados primeiro queixaram-se, um deles disse: olha a cara dele, hein? Olha para onde ele está olhando. Fixo na moeda, com desprezo até do valor da moeda. Esses trabalharam apenas 1 hora e pagam tanto quanto a nós, que trabalhamos o dia inteiro. Meu amigo, não te causo dano algum. Não combinaste comigo 1 denário? Cabe a mim dar a este último tanto quanto a ti. Tens mau olho porque sou bom? E conclui Jesus assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Olha a cara dos apóstolos que estão em volta dele. Ninguém entendeu nada. E a cara deles está melhor que a de vocês. Bem melhor. Aliás, eu quero dizer, não, a cara de vocês está melhor do que a deles. Vocês me desculpam, gente.
significado, o dono da vinha, Deus. Ninguém tem dúvida disso. Trabalhadores, a humanidade. As horas, as reencarnações. O reino de Deus, o universo. Ué, tudo é de Deus. É o universo. O local do trabalho, a Terra. É aí que se localiza para nós a vinha do Senhor. Nós não podemos ir para o universo afora. Nós estamos na Terra. O trabalho, que trabalho é esse? Na vinha do Senhor. Estabelecer na terra o reino dos céus. Não é outro. O trabalho na vinha do Senhor. O objetivo histórico de todo o progresso, toda a evolução é esse. Mas como fazer isso? É simples. Com o trabalho individual e com o trabalho coletivo. Não tem dificuldade nisso, em termos de raciocínio. Então vamos ver o trabalho individual. Kardec ordena os ensinos de Jesus conforme nós sabemos muito bem, 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os 14 primeiros, amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo, com exercícios tremendos, com grandes dificuldades para nós todos, para fazer o que está nessa lista, do 1 a 14. Mas é necessário fazer. Esse é o trabalho individual. E, mais que isso, feito essas primeiras tentativas, nós temos que resolver na vida prática, aplicando tudo isso. Não é difícil de raciocinar. É a necessidade do homem, é a necessidade da humanidade. A humanidade parou aí, nem começou esse processo, digamos assim, coletivamente, em massa, falando. Pelo contrário, se afasta disso, através até de leis, proibindo, inclusive, a educação moral nas escolas. Proibido. Países de ponta, não é o Brasilzinho, não. Países de ponta. E isso tudo desenvolve a inteligência, graças a Deus. Porque se não desenvolvesse, para que servia isso? Aí vamos com Henri Heine, no capítulo 20, o trabalho coletivo. Ele faz aquela lista histórica. Começa lá atrás, com os profetas, iniciadores do progresso, especialmente os gregos, né, que avançaram em todos os aspectos da ciência e da filosofia, etc. Os apóstolos, os mártires, os sábios, os filósofos. Aí nós temos a visão, a imagem de grandes homens que se relacionaram com o progresso, da primeira até a última hora. O Espiritismo está na ordem dos conhecimentos. Ele não podia vir antes, ele só podia vir no topo dessa escala hierárquica necessária de ser obedecida. Como o beabá, tem que começar a alfabetização e continuando o processo educativo para e passo. O Espiritismo veio na hora certa. É por isso que os espíritas estão nesse último lugar aí. Muita gente fica impressionada quando se faz aqui as palestras. Parece que os espíritos se colocam como superior. Não é, não. É consequência natural. É o espiritismo que está no topo.
hierárquico, vamos dizer assim, da escala dos conhecimentos da humanidade atual. Por isso que os espíritas estão aí. Porque eles, exatamente, estudam o espiritismo e praticam. Bom, mas tem uma tal de nova era que nós temos que prestar atenção nela. Muita atenção nessa tal de nova era. Anúncio da nova era. Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E em Mateus ainda: por onde forem, disse Jesus aos seus apóstolos, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. E, para os pescadores, ele contou aquela parábola. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. E aí os pescadores separam os bons dos maus. No fim desta era, os anjos virão e separarão os perversos dos justos. E a terra vai se transformar num mundo em que as luzes do Espírito estarão repercutindo na mente coletiva e estaremos entrando, então, na escala de mundo de regeneração. Muito bem. Muito bem. O trabalho dos espíritas, eu vou passar correndo em cima disso, porque vocês sabem melhor do que eu. Né? O trabalho dos espíritas, divulgar a anterioridade da alma à lei da reencarnação. Meus irmãos, se isso fosse aceito pelo mundo hoje, o mundo não era o que é, não. Brinca-se muito com esse negócio de reencarnação, tá? Mas na farra. Na arte das novelas, etc. Como é interessante essa história, mas de encarar a coisa como seriedade não é muita gente. Divulgar o mundo espiritual, meus irmãos, nós temos que divulgar mesmo. O pessoal não conhece. Classificação dos espíritos. Os espíritos são todos iguais. Não, muita gente pensa que são iguais. Virou espírito, sabe tudo. Está com Deus. Está nada. Está nada. Classificação dos mundos. É preciso dizer que a Terra é um mundo de expiação e provas. É uma penitenciária e um hospital que é para a pessoa entender onde ela está. Não ficar julgando Deus pela Terra. Dentre outras coisas. A classificação dos médiums. Tem gente que pensa que o médium sabe tudo. Qualquer espírito fala tudo sobre o médium, e o médium está com todo o conhecimento do mundo espiritual. Não sabe nada, muitas vezes. É um humilde servo, trabalhador de coisas objetivas, específicas. É preciso falar isso. Tem médiuns extraordinários, etc., nós sabemos, etc. A consequência do bem e o mal, as suas origens, a aplicação aos homens e até aos animais, está na Gênese. O plano divino sobre essa questão. Capítulo 2 da Gênese. O céu e o inferno também. Céu e inferno, purgatório, código penal da vida futura. Anjos e demônios, espíritos, com testemunho de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, criminosos. Bem e mal. Consequências. Não faltam bases para a divulgação e auxílio à mente coletiva sobre o bem e sobre o mal. É importantíssimo falar nisso, com base sólida. Depois André Luiz desenvolveu isso aí de um jeito
porque ficou muito mais fácil de ser compreendido, inclusive, pela materialização, vamos dizer assim, do mundo espiritual para nossas mentes. Pregar o desinteresse aos avaros, isso é fácil, claro. É ou não é? É ou não é? Abstinência aos dissolutos, mais fácil ainda. Mansidão aos tiranos e às tiranas domésticas. A coisa evoluiu, meus irmãos. Evoluiu para trás nesse negócio. Ai, ai. Deveis regar com vossos suores o terreno onde tendes de semear. Você vê, não tem privilégio nenhum. Os espíritos não têm privilégio nenhum. Na verdade, eles estão, segundo informações que tem de espíritos sérios e tal, inclusive Chico Xavier, os espíritos têm compromissos maiores que geralmente as outras áreas da camada social. É compromisso. Fizeram um cursinho lá para poder vir aqui trabalhar e fazer o bem, a não ser os espíritos superiores que vêm para acalmar e ilustrar os nossos pensamentos e corações. Sacrificar hábitos, ocupações fúteis. E a quem levar os ensinos espíritas? A todos, não tem que escolher, não. Aos grandes, desprezarão. Aos eruditos, exigirão provas. Aos pequenos e simples, que aceitarão. Na verdade, muitos desses aí podem ser considerados e vistos como últimos, que serão os primeiros. Aceitar quer dizer adotar, abraçar, fazer, vivenciar. Mas por que levar os ensinos espíritas? Por quê? Tem que ter uma explicação, sim, pesada, forte. Kardec deu. A ciência revela aos homens a lei de Deus do mundo material. A religião revela aos homens a lei de Deus do mundo moral. As duas estão afastadas e não resolveram o problema do mundo. Resolveram? O mundo tem paz? Está sem guerra? As criaturas venceram o egoísmo, digamos, no modo coletivo? Os países conseguiram vencer a situação de guerra, de domínio, de poder uns sobre os outros, naquele estilo ainda do passado? É ou não é? Elas resolveram? O que está faltando? Explicou Kardec no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. O que faz a relação entre tudo isso é o conhecimento das leis de Deus do mundo espiritual. Aí todo mundo vai prestar atenção, mas para começar esse processo tem que haver um espírita, os espíritas no mundo, porque são os espíritas que adotam o conhecimento das revelações espíritas sobre estas leis que regem o mundo espiritual. Então, é muito importante divulgar isso, falar nisso com coragem, com fé, com força, porque isso muda, sim, não é só o comportamento individual de pessoas, mas o mundo vai poder mudar com isso, senão não muda. Vocês estão observando que o mundo está legislando exatamente, se opondo às leis de Deus, em muitos aspectos. Fazendo questão de dizer, nós é que sabemos. Pega lá os 10 mandamentos de Moisés e vê o que está acontecendo no mundo hoje, se eu não estou falando verdade.
E Kardec explica para os espíritas não ficar pensando que são os maiorais. O espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, nós temos que trabalhar no amadurecimento da humanidade, nesse sentido do conhecimento do mundo espiritual, das leis do mundo espiritual, da importância dessa realidade, céu, inferno, purgatório, falar com clareza. Porque depois, senão, quando chegar lá, nós vamos encontrar criaturas cobrando isso de nós. Foram para o inferno e podiam não ter ido. Se você tivesse me avisado, eu não ia para o inferno. Você disse que não existia. O salário igual para todos, o dono do universo está preocupadíssimo de pagar o dia de serviço com uma moeda. É essa a realidade? Vamos ver o que diz o Espírito de Verdade, que é Jesus, que deu uma comunicação e Kardec colocou nesse capítulo do Evangelho. Aos obreiros do Senhor, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços na regeneração e na implantação do reino de Deus. Aonde? Na terra. O salário igual para todos é o trabalho na vinha do Senhor. Esse é o objeto do pagamento. Trabalhar na vinha do Senhor com as perspectivas de implantação do reino de Deus na terra que ainda não foi implantado. Aos que não recuarem diante de sua tarefa, Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. E você trabalha, e depois, se você for realmente conhecedor de coisas importantes para essa implantação do reino de Deus, você não vai pegar os postos mais difíceis, vai trabalhar com mais dificuldade ainda. E muito mais. Não tem moleza, é só trabalho. Fiéis servidores últimos, que serão os primeiros. Aí a gente entende um pouco. Tens mau olho porque sou bom? E para encerrar, voltemos à materialização da ideia do significado do trabalho. O homem purifica o espírito pelo trabalho, escreveu Allan Kardec lá nos Prolegômenos, quando botou essa figura. Só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. O salário que nós recebemos por trabalhar é exatamente o conhecimento. Esse é o salário que nós alcançamos por trabalhar na vinha do Senhor. E sem trabalho não existe elevação do espírito, purificação do espírito. Portanto, meus irmãos, esse capítulo é o capítulo do trabalho, nos convidando a abrir a nossa mente para o real significado das parábolas de Jesus, que tem muito a nos dizer, a nos alimentar na razão e no coração dos sentimentos.